E eu pensando sobre como encerrar, essa foi uma série meio atípica, porque eu praticamente dei os temas para Maria no dia que tinha que divulgar, né? Normalmente a gente trabalha com pouco. Então, você cadeira? Ia, né? Agora não vai mais. Deixa eu pegar. Calma. O que ele quer? O gato? Vamos fazer um experimento biológico? Ela quer essa volta toda, pra eu entender. Canetinhas. E foi difícil a gente, pra mim pelo menos, foi estabelecer os temas porque devoção pra mim ela é simples. Você entregou a tua vida a Jesus, agora você põe os teus olhos nele, você vai caminhar com ele e aprender, e por caminhar com ele, você vai fazer a vontade dele. E aí eu pensava, e a Maria me mandou mensagem quando eu estava justamente pensando sobre isso, e ela me mandou mensagem, já respondi início, meio e fim. Eu falei, Deus, do que eu estou falando, cara? Da onde que eu tirei isso? Então o Senhor me deu esse texto da igreja de Éfeso. Quando ele vai falar sobre a força dessa igreja, quando ele vai falar sobre a devoção dessa igreja, ele vai falar que ele está reconhecendo, Jesus está reconhecendo que essa é uma igreja que não tolera qualquer coisa. Ela não aceita qualquer coisa. É uma igreja que viu homens que se diziam apóstolos e denunciou, falou, não, vocês não são apóstolos, vocês não são seguidores de Jesus, vocês, e ainda mais, vocês são mentirosos. Vai falar que essa igreja, ela odeia os nicolaítas como Jesus também odiava. E aí tem toda uma história, um dia a gente fala sobre os nicolaítas. Então ele tá dizendo tantas coisas, ele está falando principalmente que essa igreja é uma igreja que, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Não é uma igreja fraca, não é uma igreja que desiste por qualquer motivo, é uma igreja que persevera, é uma igreja forte, é uma igreja que está lutando contra o erro. Só que ele vai dizer, a única coisa que eu tenho contra você é que você abandonou o primeiro amor. Você perdeu ele. Você está fazendo as coisas no automático. Você já não sabe mais por que você está fazendo. Não sabe mais por que você ora. Você não sabe mais por que você está resistindo aos homens maus. Você não sabe mais por que você persevera. Por que você está sendo forte. Estou sendo forte porque tem que ser. Eu estou lutando porque tem que lutar. Opa, peraí, como assim? Como assim? Tem um motivo. Uma das coisas que eu tenho aprendido nesse tempo sobre relacionamento, uma das coisas que muita gente, eu já falei isso para muita gente, talvez seja a primeira vez que eu fale aqui, para mim todo relacionamento tem que ter problema. Todo relacionamento tem que ter briga. Se você tem um amigo e você nunca brigou com ele, essa amizade é mentirosa. Não tem como. Não tem como. Tem que ter briga. Tem que ter problema. Porque é nesses problemas que a gente vai descobrir que está a verdade. É aí que a gente vai perceber se tudo que a gente fala é verdadeiro ou não. É nesse momento que a gente vai entender. Só que chega um momento que a gente se acostuma a brigar e tem umas brigas que a gente nem sabe mais por que está brigando. Começa por um motivo, no meio da briga já está em outro motivo. Pra gente que é casado, a gente entende bem disso. Que a gente começa brigando pelo copo e daqui a pouco já está falando da briga de 35 anos atrás. E aí chega no final, fica um olhando para a cara do outro, tipo, e agora? O que a gente faz? A gente não sabe por que brigou, não sabe pelo que tem que pedir perdão, a gente não sabe o que tem que consertar e agora está todo mundo machucado. E a mesma coisa cabe para nós com relação a Deus. Hoje eu estava pensando, a gente teve uma conversa lá em casa, e aí a palavra santidade surgiu no meio da conversa. E normalmente santidade a gente vai falar sobre pessoas que não pecam. Pessoas que buscam a Deus, pessoas, quando a gente pensa sobre santidade, é gente que ora bastante, é gente que ora em língua no meio da rua, é gente que só escuta louvor, é gente que não falta um culto, né?
galera que acorda cedo, né? No domingo para ir para a igreja. Não é não? Né, Igor? É ou não é? Ah, então não foi o teu caso, né? Nem o do Jadson. Da Claudinha a gente não espera. No final de semana, o dia que ela aparecer vai ser um acontecimento no planeta. Mas o Igor, poxa, logo o staff, coisa para arrumar lá no parque, você não foi. As cadeiras por organizar. Não teve colher. Ainda deu bolinho, cara. Então, o que acontece? O que eu tava falando isso? O que eu tô viajando? Ah, tá. A gente entra num espiral agora. Ah, tá, lembrei. Já ia falar sobre santidade. E a gente vai achar que santidade é isso. E passa a vida inteira tentando não pecar, achando que o fato de não pecar vai agradar a Deus. Mas alguém que entendeu o que é devoção e o que é servir esse Deus, ele vai entender que o problema dele não é o pecado, o problema dele é a ausência de Deus. E porque eu estou próximo a Deus, eu me torno santo, não porque eu estou fugindo do pecado, mas porque eu estou querendo buscar Deus. Então a minha luta não é sobre eu trair a Yáscara, a minha luta não é sobre não brigar no trânsito, a minha luta não é agora para não roubar o troco, não é essa briga. A minha briga agora é, eu amo a Deus e eu quero estar mais próximo dele, por isso eu não brigo com a Yáscara, por isso que eu não brigo no trânsito, por isso que eu não roubo no troco. Por isso que agora, quando eu erro, eu conserto não porque eu tenho medo do que Deus vai fazer, é porque eu tenho medo de ficar longe dele. Então agora, quando eu venho para o culto e quando eu estou me envolvendo, quando eu estou cantando, eu não estou cantando porque é a hora de cantar, eu estou cantando porque eu quero adorar a Deus. E porque eu quero a presença dele, porque eu quero o toque dele, eu preciso de algo diferente. Porque senão o que a Bíblia diz que nós estamos vivendo em novidade de vida não é válido. E a tendência é que nós voltemos para o lugar, eu falei um pouco sobre isso no domingo, nós voltemos para o lugar de, nós vamos estar de quarta em quarta, de ceia em ceia, de evento em evento, sem saber por que a gente está fazendo. Porque a gente perdeu os nossos olhos dele. Então no início da nossa conversão, e quando a gente começa a conhecer Jesus, a devoção é necessária para quê? Porque você está apaixonado, ele vai chamar isso de primeiro amor. Alguns amigos que eu conheço que eles falam que o primeiro amor não existe. Eu já não concordo tanto assim. Quando ele está falando sobre o primeiro amor, não é que tem segundo, terceiro, quarto, ele está falando sobre o impacto. O impacto que Jesus causa quando a gente conhece ele. O impacto que faz com que eu abandone coisas que outrora eu não ia abandonar, que eu começasse a fazer coisas que eu não ia fazer. Ele está falando desse amor. Esse amor ele precisa ser cultivado por toda a vida. Mas o início dele é quando ele começa a se enraizar, é quando a gente começa a lembrar, peraí, a partir de agora esse é o parâmetro. Então conforme eu canto no início, não sobre o tom da voz, não sobre a intensidade das suas ações, não é isso, é sobre o coração que você impõe. Se eu perguntar para aqueles que conheceram Jesus ou se começaram a se relacionar com Jesus aqui dentro dessa sala, se eu perguntar para vocês quantos de vocês não tiveram esse impacto a ponto de falar, cara, por que não chega 8 horas logo, eu quero ir para a igreja? A ponto de você se arrumar mais cedo, a ponto de você ignorar outras pessoas, cara, eu preciso ir lá, cara, hoje, tomara que a gente cante aquela música, tomara que esteja bastante gente. Esse coração que ele está dizendo, você precisa ter esse mesmo coração, no início até o fim. A gente estava brincando agora com o bigode do Breno, e uma das frases que o Leandro falou é interessante e cabe para dentro do nosso contexto. Que é, se você tirar o bigode agora, lá na frente a mulher vai mandar em você. Mas o que eu quero trazer aqui é o coração que o Breno impõe. Vamos colocar que ele conheça essa moça, ele se apaixone por ela, e ele se apaixona a tal ponto de falar assim, se isso agrada a ela, eu faço. Eu vou arrancar o bigode porque eu me agradei a moça e tal, e vai rolar, e boa.
Só que Jesus não vai querer que ele fique arrancando o bigode o resto da vida. Mas o coração que tirou o bigode é o mesmo que no meio ele vai ter que ser provado. É quando ele fala assim, peraí, eu fazia lá porque eu estava conquistando, agora que eu conquistei, agora eu preciso cultivar, agora eu preciso cuidar, agora eu preciso manter. E qual é o coração? Vou ficar arrancando bigode o tempo inteiro, não vai funcionar, mano. Coisas que eu fazia no início do relacionamento hoje não casam mais. Se eu não fizer as coisas que eu tenho que fazer hoje com o mesmo coração que eu fazia lá atrás, acabou. É difícil. Então eu não posso fazer, por exemplo, quando eu conheci a Yáscara, no primeiro aniversário que eu passei com ela foi um mês. Uma semana de festa no aniversário. Todo dia tinha festa, todo dia a gente fazia alguma coisa. Me arrebentei, não tinha dinheiro, como é que faz? Aqui tá, a gente tá gravando. Tudo bem. Eu não vou falar, depois eu conto pra vocês. Eu fui num evento de um artista gospel que, se vocês... Velho, eu não gosto com muita força. Com muita força. E eu tava lá. E eu tava lá. Hoje, eu não preciso fazer uma semana de aniversário. Eu preciso dar a ela uma vida. Com o mesmo coração do início, é o mesmo coração do meio. Agora no meio é onde a perseverança entra. E não é qualquer perseverança. Eu não luto por lutar, eu não tô indo por ir. Eu não tô fazendo por fazer. Eu não venho mais cedo para cuidar das cadeiras porque eu tenho que fazer. Eu não venho pro culto com medo de alguém me mandar uma mensagem e falar assim, você não vai vir no culto? Eu não tenho que deixar cumprir as minhas responsabilidades dentro do corpo com medo da reação de alguém. Não, eu vou lá porque se eu não for, já viu. Mas agora o meu coração cara, eu amo Jesus. Talvez hoje eu não ame com tanta força, mas com o mesmo coração. O mesmo coração. O mesmo coração que me fez abandonar coisas que eu fazia lá atrás, agora é o mesmo coração que vai manter eu fazendo coisas que Ele me ensinou a fazer. A mesma devoção que me fez me afastar do pecado, da vida mundana, da vida errada, é o mesmo coração agora que vai fazer com que eu me mantenha em Jesus. Com que eu lute todo santo dia lembrando, eu sou cristão, eu sou um discípulo de Jesus. Eu preciso honrar o nome dele. Agora eu já não me preocupo mais com o pecado. Essa fase a gente já passou, ou já deveria ter passado. Mas agora minha concentração toda ela é sobre, e aí Jesus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer, Jesus? Como, Jesus, que eu vou perseverar? Como? Jesus, me ajuda a não desistir. No início de um relacionamento, quando a gente é impactado por esse amor, qual que é a nossa resposta? A gente faz qualquer coisa. A gente quer dar tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer estar junto o tempo inteiro. E agora no meio, quando os cansaços aparecem, quando a gente precisa lutar contra a nossa própria vontade, eu volto para trás, eu volto lá atrás e lembro, cara, eu me apaixonei pelos olhos de Jesus, mas eu não estou vendo os olhos dele, mas eu sei que ele é real, eu sei que ele existe, eu sei que ele está aqui, e por isso eu continuo com o mesmo coração. Cara, levantar as mãos tá difícil, meus braços estão cansados, minha alma está cansada, meus sentimentos estão esbagaçados, mas eu continuo sabendo que o Deus que eu me apaixonei é o mesmo agora e Ele é real. Ainda que eu não sinta nada, ainda que eu não veja nada, aquele amor não foi mentiroso. Ele me encontrou. Eu sei que é real. Eu sei que ele é de verdade. Eu falei isso no domingo.
Cara, prova que Deus existe. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Mano, eu sei quem eu é. Léo, você já é perfeito. Tá longe de ser. Mas muito. Muito. Mas eu olho para 20 anos atrás e eu vejo que não é a mesma pessoa. As lutas que eu tinha 20 anos atrás não são as mesmas agora. Não, mano, é outra pessoa, pô. São outras crises que eu carrego agora. São outras ambições. Hoje eu meu sonho não é mais ir para os 4 cantos do mundo e sair pregando e ser uma voz profética. Hoje eu só quero ser o que Deus me chamou para ser, filho. E me alegrar em coisas pequenas, como ver uma pessoa falando, eu sou ateu, cantar mais alto que todo mundo. É ver alguém que fala, não, eu não acredito em Jesus. Sussurrar o nome dele. Mas você estava cantando. Não, eu não estava, pô, Jesus te pegou já. É ver gente que entrava aqui e olhava para o teto e hoje fala assim, não, cara, eu preciso dele. Eu preciso de Jesus. Que tinha como escora amigos, pessoas, gente que achava que isso era um rolê, falou, não, cara, eu vou ficar. Eu passei a fase da comida, eu passei a fase da carona, eu passei a fase do rolê e eu continuo por ele. E agora eu persevero por ele. E no fim, a devoção do fim vai fazer com que eu permaneça com os meus olhos vidrados em Jesus. Quando tudo está me mostrando que ele não existe. Quando tudo me mostra, mano, agora não vai dar mais. Agora não dá. E hoje eu estava conversando com a Agatha agora, antes de vir para cá. E esses são os anseios do meu coração. Eu tenho um incômodo nesses dias. Sobre algumas coisas que podem acontecer, estão acontecendo no mundo. Se você, eu vou, por favor, eu quero pedir para vocês. Nós, como igreja, nós precisamos amadurecer em algumas coisas. E uma delas nós precisamos ser mais seletivos sobre as coisas que nós assistimos, por exemplo. Sobre o tempo que a gente está gastando. Não estou dizendo que, então nós não vamos mais usar o TikTok, eu não quero mais Instagram, não é essa baboseira. Mas eu vou tirar meia hora do meu dia para estudar sobre o que está acontecendo no mundo. Por favor, eu peço a vocês, prestem atenção sobre coisas que estão falando sobre geopolítica, sobre o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos a passos largos para entrar num tempo nesse país que nós nunca vivemos. E que se nós como igreja não entendemos isso, que vai acontecer, nossa fé vai esfriar e nós vamos abandonar o Senhor, porque vai ser cobrado de quem aqueles que batem no peito e falam, eu sou cristão, falam, então ou você nega Jesus ou você morre. E se nós não prestarmos atenção no que está acontecendo agora, nós não vamos dar a resposta certa. Nós vamos ser tragados. Se vocês quiserem depois me peçam, eu mando alguns links para vocês assistirem. De algumas pessoas que têm falado coisas e você começa a juntar, e não é teoria da conspiração. São fatos. São fatos. Gente que está fazendo conta de 1 mais 1 é 2, e o 2 está na nossa cara e a gente está falando, não, pô, mas as dancinhas, mas o buzeiro ter roubado os relógios da galera é mais importante para nós. Então nós precisamos ficar ligados, porque agora a devoção do início. Vamos pensar o seguinte. Se você assistir um jogo de futebol, você vai perceber uma coisa. Eles começam de um jeito que eles não conseguem terminar do mesmo jeito. Isso quer dizer, eles começam com toda a força e chega ali nos seus 15 minutos do segundo tempo, eles não têm tanta força assim. E eles precisam ir na força do ódio. Ou vamos dar o exemplo de academia. Você chega lá,
Eu estou na força do ódio. Eu amo essa frase. Hoje eu vou na força do ódio. Você chega lá, você vai, bombando, pô. Primeira série linda. Fazendo biquinho, fechando o olhinho. Segunda pra terceira já. Na terceira, irmão, acabou. Uma galera que vai na quarta, aí não é nem força e nem ódio, é necessidade. E aí você começa a fazer e você pensa assim, cara, minha saúde precisa disso, então eu vou ter que fazer. Mas vai fazer o último exercício, por exemplo. Mas ninguém quer fazer. Não, eu vou dar um migué, hoje eu vou dar. Hoje dá. Hoje eu vou dar um migué. Aí o migué de hoje vira o migué de amanhã. O migué de amanhã vira o migué da semana inteira. Daqui a pouco, eu não vou mais pra academia. Isso quer dizer o quê? Eu perdi o meu foco. O cansaço me venceu. E o cansaço venceu porque eu olhei para ele, não olhei para aquilo que me motivava, para aquilo que me levou a sair de casa, para aquilo que me fez acordar. Não é aquilo que me faz estar na academia, é o que me fez acordar, o horário que eu acordei, falando assim, hoje eu vou treinar. Eu vou treinar por quê? Porque minha coluna não aguenta. Se eu não treinar agora, eu vou me arrebentar depois. Se eu não fizer isso agora, lá na frente, isso vai ser um problema. Cara, enquanto eu tava na academia, eu tava amarradão, pô. Não sentia mais dor nas costas, tava feliz. Feliz. Agora, pra ficar em pé do jeito que eu tô aqui, tá me custando. Muito. Coisas que eu não sentia antes. Por quê? Porque uma concessão, outra, e agora, toma-lhe dor. E todo castigo pra quem perdeu o foco é pouco. Tem que ter dor mesmo, velho. E daqui a pouco eu não vou ter mais força, eu vou ter menos. Eu não vou ter mais músculo, eu vou ter menos. E se eu não fizer isso agora, lá na frente eu não suporto. E a mesma coisa é a vida com Deus. Se você não entender o porquê que você começou, você não vai entender o que você tem que segurar no fim. Você não vai entender. E a tua devoção não vai funcionar. Porque quando o cerco fechar, quando só tiver dor, quando só tiver luta, quando você olhar para a tua cama e falar assim, eu preciso dela, porque eu preciso dormir para apagar minha mente, porque eu não aguento mais essa vida. Eu vou te falar, viu? Isso acontece, não é pouco. Não é pouco. A gente fica contando as horas, que hora que eu vou dormir, que hora que eu vou dormir, que hora que eu vou dormir. Porque é a única hora que a gente vai descansar. Aí daqui a pouco o pensamento é, vou tirar minha vida. E é o mesmo processo em Deus. Esses dias eu conversei com alguém aqui da igreja que falou assim, Léo, eu queria sair da igreja. E eu sou, ultimamente, velho, pessoas vêm falar isso pra mim, eu só falo, vai, pelo amor de Deus. Saia. Hoje eu mandei uma pessoa sair da igreja. Eu falei, vai procurar outra igreja, pelo amor de Deus, some daqui. Se vai dar certo, eu não sei. Eu estou torcendo para que sim. Vocês nunca vão saber quem é. Mas eu estou torcendo. Aí, eu virei para essa pessoa e falei, sua escolha. Pode ir. Se você acha que é isso, pode ir. Só que isso não vai resolver seus problemas. Você não tem hoje estrutura suficiente para falar assim, eu posso sair. Não é pela habitação. Não é por isso. Não é por nós. Porque vamos combinar, a gente está numa fase difícil. Mas Jesus continua fazendo. Me escutuquem a Marcela aí até esse iglu acordar. Olha a touquinha do iglu. Quentinho, eu tô tudo aqui. Aí, eu falei, se você acha que deve, sai. Mas você não vai aguentar. A gente recebeu aquela turma esses tempos atrás e eu conversei com alguns deles que se eles não tivessem fazendo o que eles estavam fazendo, eles tinham se afastado de Deus.
Isso é um erro. Porque isso mostra que o nosso coração não está nele. E que nós possamos entender isso essa noite. O amor do início é o que vai pautar o que eu vou fazer no fim. O amor do início. Todas as vezes que eu tenho crises no meu casamento, eu volto para o primeiro dia que eu encontrei a Yasmin. Lembro das primeiras coisas que eu falei para ela. Eu até brinco quando perguntam, cara, você se arrepende de casar? Claro que não, pô. Meu Deus do céu, eu queria casar todo dia se desse. Pô, meu casamento foi incrível. Foi o único casamento que eu fui na vida que eu fui o primeiro a ser servido. Comi igual um louco, sem crise. Sobrou bolo, nossa, mas comi igual um doido. No casamento dos outros tem que ficar na fila. Paia! Não vou abrir o resto das coisas, né? Mas foi maravilhoso. Você se arrepende de casar? Não. Às vezes eu me arrependo de ter conhecido a Yasmin. De ter visto ela pela primeira vez. Sara, acorda. Senta direito. Fechou ele agora. Aham. Então, Que bom. para não abrir a concessão. Aí, a Marcela abriu a concessão, a Sara já abraçou. Mas aí eu lembro dos primeiros dias. Eu lembro o primeiro olhar que eu coloquei nela. E aí hoje a minha luta, ou quando está no meio da crise, eu preciso voltar a buscar aquele olhar. Aquele olhar que me fez brilhar os olhos. Aí fico em casa buscando, e tem hora que é difícil. Eu só consigo olhar para a crise do dia, para a dor do dia, para a luta do dia. O cara, não vai dar, não, pelo amor de Deus, não vai dar. Até que num dado momento eu olho com o mesmo olhar da primeira vez. Falo, lembrei. E esse olhar faz com que eu fale, não, eu posso andar mais uma milha. Eu posso andar mais um pouco e eu vou até o fim disso. E hoje não é mais a luta para não ser um homem divorciado, ou... Não é isso. A luta é, eu preciso continuar com esse olhar, o mesmo olhar do início, há 18 anos atrás. Vai ser o olhar que eu vou ter nela há 50 anos daqui para frente. Feche seus olhos.